Amém. Irmãos, vamos abrir em Moisés, capítulo 5. Quero ver quem vai achar. Moisés, capítulo 5. Quero ver quem vai mais rápido. Quero ver quem vai achar Moisés, capítulo 5. Achou? Achou? Então tá, então. Capítulo 5. Moisés. É. Irmãos, Êxodo capítulo 5. Não tem Moisés, tá? Não adianta que você não vai achar. É capítulo 3, desculpa. Êxodo 3. Olha só. O que eu quero trazer para nós é a apresentação de Deus na nossa vida e nas coisas que Ele faz e a comunhão com Deus, a diferença que vai fazer na nossa vida, a apresentação de Deus e a comunhão que Deus tem para conosco. Às vezes nós ficamos imaginando como que as coisas vão acontecer, como que vai ser. Deus vai se apresentar para nós de uma maneira que nós possamos saber que Ele é Deus e que está cuidando da nossa vida. Às vezes nós falamos assim, mas essa situação, meu irmão, tenha plena certeza, nós vamos ver Deus nesta situação. Às vezes as coisas podem passar um tempo, pode passar uma situação ou outra, mas nada vai fugir do controle de Deus. Amém? No 1 diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. Olha só. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que ele se virara para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui, Senhor. E disse: Não te chegues para cá. Tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, o Deus de Isaque e Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Olha só. Vamos nessa parte aqui. O que acontece? Deus, ele se apresenta para Moisés. O que aconteceu ali na vida de Moisés? Ele passou por uma situação na qual ele estava no Egito e já tinha passado um certo tempo que ele estava lá. Lá já tinha casado, né? Fala do Jetro, o sogro dele e tal. Irmãos, mas Deus, não importa os rumos que a nossa vida vai tomar. Não importa assim, né? Tem situação, eu quero dizer... Ô Pedro, ilumina isso aí pra lá, meu filho, senão você vai atrapalhar o pai aqui. Não importa as situações que aconteçam na nossa vida. Mas o que importa é que Deus vai nos dar direção em tudo. E Ele tem compromisso. Precisa fazer alguma coisa, a obra de Deus não vai parar. Ele vai e usa outro no nosso lugar. E faz melhor ainda do que nós. Sabia? Vai lá, Ele usa alguém
que vai fazer melhor o que a gente ia fazer, se a gente rejeitar. Mas eu preciso entender que ele tem aliança e ele vai honrar a aliança que ele tem conosco. Como que ele se apresenta? Deus, ele mostra que é Deus na nossa vida. Por quê? Porque existem situações que nós precisamos entender. Não, eu estou vendo aqui que Deus está no negócio. Eu estou vendo aqui que Deus está colocando a mão dele aqui na nossa vida. Ele está colocando a mão dele aqui na nossa casa. Nessa situação. Surgem situações de maneira natural. Aí você ora a Deus, coisas naturais, tá? Coisas que acontecem no dia a dia. Aí você ora a Deus, e o que Deus faz? Vai lá e coloca a mão no negócio. Vai lá e faz a coisa acontecer. Você fala assim, nossa, mas isso estava acontecendo assim. Só pode ter sido Deus. Ainda mais quem tem aliança, a oferta, põe a oferta, Deus vai honrar. Ele se apresenta para Moisés, ó. E apareceu, versículo 2. E apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima, se não queima. Vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele, no meio da sarça, e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Versículo 6. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E aqui Deus, a partir do versículo 7, ele fala para Moisés o que ele vai fazer através da vida dele. Ó, vê o povo lá e tudo mais, né? E tem a história aqui do povo. Mas ele se apresentou, ele fez algo sobrenatural. O que eu quero trazer para nós? Deus vai fazer e faz coisas sobrenaturais na minha e na sua vida, para ele mostrar que é ele que está conosco, para ele identificar que é ele que está cuidando da nossa vida, da nossa casa. Você fala assim, Jesus, como é que surgiu isso? Como é que aconteceu essa situação? Como que isso se tornou real? Como que isso aconteceu? Aí nós entendemos a bondade e a graça de Deus para conosco. Nós entendemos o favor de Deus, porque ele tem aliança. O Moisés estava lá, Moisés estava pensando em Deus. Não, ele foi lá apacentar as ovelhas lá do sogro dele, lá para o lado de trás, lá do deserto lá. E quando ele está lá, Deus aparece na sarça. Falou em particular com ele, só tinha as ovelhinhas lá. Deus vai falar comigo e com você. Ele tem aliança, ele vai se apresentar para nós de uma maneira que nós entendemos. É Deus que está fazendo isso, além das situações sobrenaturais. Aí ele dá a missão para Moisés e fala com Moisés. Aqui vai entrar a comunhão. Ó. Versículo 10. 3 no versículo 10. Vê agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Versículo 11. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando haveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte.
Irmãos, às vezes surgem situações que tentam tirar a nossa atenção de Deus. Mas o que nós precisamos entender? Que Deus é conosco. Certamente eu serei contigo. Deus se apresenta, mostra que é Deus na nossa vida, mostra diante das situações que Ele é Deus, que está cuidando da nossa casa, está cuidando da nossa vida. Aí Ele fala assim, ó, eu vou ter comunhão com você, eu vou me apresentar para você, me apresentei. Aí você está falando, como é que eu vou fazer? Não, eu vou te dar sinal aqui, foi o que o pastor estava pregando. Deus capacitou a vida dele. Irmãos, eu preciso entender que eu vou fazer coisas pequenas, naturais, mas as coisas grandes estão na mão de Deus. Certamente eu serei contigo. Muitas vezes nós vamos colocar a mão em uma situação, clamar por aquilo, vai acreditando que o poder não está em você, já vai certo disso, que não tem poder, não tem força nenhuma. Nós vamos orar em nome de Jesus e o milagre vai acontecer, a bênção chega, a maravilha acontece. Por quê? Porque Deus tem aliança. Ó, Moisés está lá quietinho lá, casou, está vivendo a vida dele, passou um período no Egito. Aí outros falam que esse período foi mais 40 anos. Ele ficou lá em família, né, aprendendo outras coisas com Deus. Deus tem propósito em tudo na nossa vida. Ele passou lá aprendendo tudo que ele precisava aprender, das leis do Egito, fez um monte de coisa, fez todos os livros, as leis. Aí foi lá aprender o que era ter família. Por quê? Porque qual que era a mente dele? A mente dele era a mente de uma pessoa criada ali dentro do palácio. Começou a sentir o que era ter família. Aí falou assim, você fez a sua aula agora? Então peraí, 40 anos de aula estudando família, tudo mais. Então vamos lá, vamos agora fazer a missão. Irmãos, nas coisas de Deus, Ele vai nos sustentar. Deus vai te sustentar, não vai soltar da sua mão. Olha, ele fala assim, então Moisés disse, versículo 11. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Falou, Deus, quem sou eu? Eu saí de lá corrido, fugido, senão o Faraó me pegava. Saí de lá fugido. Não, peraí. E disse Deus, certamente, então você fique certo, eu serei contigo. Deus é conosco para nos dar a vitória. Deus é conosco para abençoar a nossa casa, abençoar a nossa vida, mudar situações. Ele é conosco. Como é que é? Mas eu não sei, Deus, o que eu faço agora? Está acontecendo. Eu vou lá, vou livrar o povo. Como é que eu vou fazer isso? Eu serei contigo. Aí daqui em diante, Deus começa a falar com ele, né? Ele põe a mão lá no braço, debaixo da camisa, pega a cobra pela cauda e assim vai acontecendo. Mas o que eu preciso entender? Deus é com você, em nome de Jesus. Vamos seguindo para Josué, capítulo 1. Ó, quem tem a biblinha no celular, ó, é muito boa. Não atrapalha em nada. Josué, capítulo 1, versículo 1. Vamos lá no 1, e diz assim. E sucedeu depois da morte, aqui já entra Josué. Olha só. Tá, peraí, só um minutinho. Até o 9. Do 1 ao 9, tá, Pedro? E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, olha só, o que você precisa entender? Que diante das situações, você precisa ter a sua experiência com Deus. Nós vamos receber a palavra aqui, que é onde nós nos alimentamos. Você pode abrir
é diferente, tá? É totalmente diferente. Você pode ver uma ministração e receber conhecimento, ser alimentado, ter uma direção. Mas o que vai fazer eu e você continuar caminhando? É ouvir a voz de Deus. Deus falou com o ciclano, falou com o beltrano. Deus precisa falar com você. Ou melhor, nós precisamos ouvir a voz de Deus depois que Moisés morreu. Acabou de morrer. Josué estava sempre lá na beirada do monte. Moisés subia, Josué ficava lá no pé do monte lá, acompanhando. Moisés acaba de morrer. O que acontece? Deus vai falar com Josué. Meu irmão, minha irmã, presta atenção. Deus, ele vai se manifestar conosco em nome de Jesus. Amém. Obrigado, cara. Deus vai se manifestar. Ele falou com Josué, com Moisés. Foi lá, falou com Moisés. Ó, Moisés, é assim, você está aí quietinho, apacentando as ovelhas, mas agora chegou a hora de você vir para o lado de cá. Vamos apacentar, vamos lá tirar o povo. Tá bom, Deus, eu vou pôr sinal. E um monte de coisa aconteceu. Todo momento Deus estava com Moisés. Ó, Moisés, faz isso. Moisés ia lá e fazia. Ó, Moisés, faz isso aqui. A nuvem estava lá. Entrou lá os briguentos lá, Coré, Datã e Abirão. Peraí então, você quer ver se Deus é comigo? Você quer ver mesmo se Deus é comigo? Se vocês morrer como morre todo mundo, Deus não é comigo. Mas se a terra abrir, Deus é comigo. A terra abriu lá, pegou tudo eles lá. Porque muitas coisas aconteceram para Deus provar que era Deus e que estava com ele. Muitas coisas acontecem para que eu e você saiba que Deus é na nossa vida, para que o diabo entenda que ele é na nossa vida. Às vezes você fala assim, mas eu estou aqui acompanhando Moisés, estou crendo em Deus, eu vou para a batalha, o Moisés fica lá orando com Arão, eu estou vendo a grandeza de Deus. Moisés acabou de morrer, o que Deus foi fazer? Vou falar com Josué. No versículo 2, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Agora vai entrar a parte da comunhão, tá? Desde o deserto do Líbano, desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol será vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixa. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Ninguém se susterá diante de ti. Olha só, o projeto que Deus coloca na minha e na sua mão, ele vai sustentar. Ninguém vai parar nesse projeto. Acontece um monte de coisa. Mas o que ele está falando aqui? Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça, tem bom ânimo, versículo 6. Porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais. Primeiro esforço. Esforça, tem bom ânimo para cumprir essa missão. Segundo esforço. No versículo 7. Tão somente esforça e tem muito bom ânimo, segundo esforço, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andar. Versículo 8, não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas
cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Não te mandei eu? Esforça, tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor Deus é contigo. Terceira vez que Deus fala, esforça-te. A primeira vez, esforça, tem bom ânimo para você cumprir a missão. A segunda vez, esforça, tem bom ânimo para você guardar a nossa comunhão. Como é que você vai guardar? Como é que eu vou guardar a comunhão com Deus? Através da palavra, através do louvor, da oração, através da palavra e da oração. Nós vamos esforçar para guardar a palavra. Por quê? Porque quem vai nos conduzir é eu e você? Nós mesmos? Não, é a palavra. Então esforça. Eu e você precisamos nos esforçar para guardar a palavra. A gente sai aqui na esquina, daqui a pouco surge uma situação para tentar tirar a palavra da nossa vida. Como que surge uma situação? Vamos supor um exemplo. Vai fazer um negócio. Aí surge lá uma situação. Não, fulano, sabe o que é? Não dá pra gente fazer um por fora aqui, aí já entra o Satanás, então cai fora. Ou qualquer outra situação. Mas eu tenho que me esforçar para guardar a palavra, porque é a palavra que vai me conduzir. E a palavra representa a comunhão com Deus. Da minha parte, né? Da parte de Deus é Ele falando conosco. Da nossa parte é nós guardando. Por quê? Porque vai nos conduzir bem, não é para nos punir ou para nos privar, não, é para nos livrar e nos guardar e nos dar a direção. Às vezes a gente fala assim, meu Deus, que palavra, como eu ia fazer se eu não tivesse palavra? Como você ia fazer se não tivesse palavra? Aí, o que eu preciso? A terceira vez que Deus fala para ele, esforça. Por quê? Primeiro, esforça para cumprir a missão. Segundo, esforça para guardar a palavra. Terceiro, esforça e não se assuste. Porque, no versículo 9, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andar. Ele falou assim, faz a sua parte aí, que eu vou ser contigo e vou fazer a minha parte aqui, para cumprir tudo aquilo que eu tenho para cumprir na tua vida. A comunhão é que faz a diferença. Então Deus falou 3 vezes esforça. Esforça para cumprir a missão, esforça para guardar a palavra, guardar a direção que Deus estava dando, e esforça diante dos desafios. Porque surgem desafios. Você começa a fazer uma coisa, daqui a pouco você fala assim, mas não é uma coisa. Ai, fulano, não sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Eu falei assim, Jesus, antes não tinha nada disso, agora tem tudo isso. Esforça, tem desafio, mas Deus é conosco. Eu tenho que entender que eu não estou sozinho. Você tem que entender que você não está sozinho. Aleluia. Mas Ele tem nos sustentado. Ele fala, e outra coisa, o que vai nos direcionar é a comunhão com Deus. Por quê? No dia do desafio, o que acontece no dia do desafio? No dia do desafio, o que muitas vezes pode acontecer? Eles bolam uma reunião, Deus te tira daquela reunião, qual motivo você não sabe, Deus te tira daquela reunião, você não está lá. Aí começa o movimento, né? Aí um conversa para lá, outro conversa para cá, outro liga para você, manda mensagem para sua esposa, você fala, fulano, Zé Povinho, né? Fofoquinha. Fulano, tô quieto aqui. Aí Jesus tem aliança comigo? Tem. Então, fulano, fica quietinho aí, viu? Fica quietinho, não sai daí, fica aí. Por quê? Ele chega primeiro, o Espírito Santo chega primeiro, tem aliança. As coisas vão acontecendo e Deus vai nos dando direção. Eu serei contigo. A nuvem levantava, o povo ia. A nuvem parava, o povo parava. Deus é com você. Deus vai te dar direção, vai te dar sabedoria em tudo aquilo que você for fazer. Mas eu preciso confiar. Por quê? Deus tem aliança. Ele se apresentou, Ele quer manter comunhão comigo e com você. Mateus 28, 18. Eu ia ler o outro aqui, mas eu vou pular aqui.
é quando o anjo aparece lá para Josué. E a direção aqui é que o anjo, acho que foi como se fosse Deus. Mateus 28, versículo 18. Estamos finalizando já. No 18 diz assim, ó. E chegando Jesus falou dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Esse aqui já é depois da ressurreição, tá? Só que é na versão de Mateus. E me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aqui está o nosso versículo, tá? Da metade em diante aqui. Ensinando-as guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Jesus dá a missão. Ó, vai, prega a palavra, ensina, batiza, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar a palavra. Aí ele fala assim, ó, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Meu irmão, minha irmã, preste atenção. Deus nos dá a missão, mas Ele nos dá suporte também. Nós vamos viver a comunhão, a graça na nossa vida pessoal, fazendo o que o Senhor nos mandou no ministerial. Às vezes você vive coisa na sua vida, você fala assim, Jesus, eu nem sabia que eu ia viver isso. Aí você fala assim, aí Deus fala, eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Pode passar o que for, pode vir vento. Ó, veio o vento, não estava no vento. Veio a tempestade, não estava na tempestade, estava numa voz mansa e tranquila. Deus vai estar conosco todos os dias, até a consumação do século. Tenha plena certeza disso, que Ele é fiel para nos guardar, para nos dar vitória, para abençoar a nossa casa, a nossa família e toda a situação. Ah, mas está acontecendo isso, está acontecendo não sei o que, e bababá, e é isso, é aquilo outro. Irmãos, fique em paz. Moisés estava lá, nem sabia o que ia ser mais da vida. Ele falou assim, Jesus, estou aqui, nessa vida, eu estava lá, o que será que vai acontecer? Vou aqui cuidar das ovelhinhas do meu sogro, daqui a pouco Deus aparece na sarça lá, mostra que é Deus. Aí Josué, Senhor, eu estou na frente do negócio aqui e agora. Aí Deus, ó, assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Deus honra a nossa vida. Aleluia. Agora, com tudo isso, o que Ele quer nos ensinar? Comunhão. João 21, para finalizar aqui, João 21, versículo 1. Opa, fechou aqui o trem. João 21, versículo 1. A gente já leu isso aqui, é lá depois da ressurreição, né? Da ressurreição, a segunda pesca. Olha só. Jesus, vamos ler rapidinho. Diz, depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim, estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Olha só. E sendo já amanhã, Jesus apresentou-se na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus, Filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar
pela multidão dos peixes. Vamos pulando aqui, tá? Então, amava Pedro quando eu vi estava no versículo. Peraí. No versículo 8. E os outros discípulos foram para o barco porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levantando a rede cheia de peixes. Logo saltaram em terra e viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu, puxou a rede, versículo 12. Vinde, e disse-lhe Jesus: vinde, jantai. Vinde, jantai. E nenhum dos seus discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam quem que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão, deu-lhe e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado. Aqui ele vai falar com Pedro aqui e tal, para apacentar as ovelhas e tu me amas. Irmãos, a primeira coisa, Deus, ele vai realizar na nossa vida aquilo que nós estamos pedindo. Ele falou que se eu pedir pão, ele vai me dar pão. Ele falou assim, ó, se você é mau, sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais aqueles que lhe pedirem. Deus, se você pedir pão, ele vai te dar pão. Se você pedir peixe, ele vai te dar peixe. Deus é bom. Ele vai realizar o pedido do nosso coração, o sonho, o projeto. Mas o que com tudo isso, com ele se apresentando para Moisés, depois ele se apresenta, fala diretamente com Josué, está conosco até a consumação do século. O que nós precisamos zelar e preservar é a comunhão. Aleluia. A primeira coisa que Jesus precisava de pedir pedir peixe para os discípulos, se apresentou lá e falou assim: filhos, tem de alguma coisa para comer? Irmãos, e eles não conheciam que era Jesus. Jesus estava com o corpo glorificado, um corpo diferente, né? Mas ele pergunta, no versículo 5, filhos, tem de alguma coisa para comer? Responderam não. Aí mandou jogar a rede à direita do barco. Por quê? Saíram, Jesus já tinha morrido, voltaram frustrados, porque eu acho que precisava comer, precisava pescar, fazer alguma coisa ali. Aí Jesus falou, peraí, vou cuidar de vocês, porque eu estou cuidando de vocês. Deus está cuidando de mim e de você. Aleluia. Só que o que Ele quer comigo e com você é comunhão, quer ceiar conosco, aleluia, quer viver em comunhão. É isso que Deus quer. Por quê? Porque imagina só, nós estamos vendo tantas coisas no nosso país e coisas naturais, né? Referente ao que nós vamos fazer no próximo domingo. Coisas naturais. Tem crente que está falando que um é o diabo e o outro não é. Aí o que parece que é, não é. E fala que é. Imagina quando Jesus vier. Imagina a vinda do anticristo. Como é que vai ser? Se para coisas naturais os crentes gravam vídeo para falar fulano é o Satanás, é o anticristo, veio aqui do Brasil, o anticristo. Meu, mas que povo pancada. O que eu preciso entender? Eu preciso ter comunhão. Ele estava reconhecendo que era Jesus? Não, mas sabia que era. O que isso quer dizer para mim e para a sua vida? Olha só, com quem você tem comunhão, você sabe como é que a pessoa é, como é que a pessoa se comporta. Você tem comunhão com Jesus, você come peixe da mão de Jesus, você come do alimento espiritual, os seus olhos espirituais vão ser abertos, os meus olhos espirituais vão ser abertos. Ele vai te dar carro, vai te dar moto, vai te dar o que você quiser no nome de Jesus, mas isso daqui vai passar. Não é o nosso foco isso. O nosso foco é ter comunhão. Irmãos, quanta coisa doida a gente vê nas programações, em rede social, um monte de coisa.
Quando o anticristo vier, como é que vai ser? Se nós estiver aqui ainda, né? Eu espero que nós sejamos arrebatados antes, né? Porque tanta coisa acontecendo, às vezes é melhor ser arrebatado, não é, irmão? Mas o que eu preciso entender? Tenha comunhão. E o que é ter comunhão? É você ficar 5 horas no quarto orando? Ficar 2 horas orando? Não, não é isso. Comunhão é você conhecer. Eu vou dizer para você que a oração, quanto mais oração, mais comunhão. Não é verdade? Porque você passa mais tempo orando, passa mais tempo esquecendo das coisas lá fora, e um monte de coisa. Mas, se você tiver comunhão, no dia que ele falar com você, você vai entender a voz clarinha dele. Ele falou assim, ele falou assim comigo. Falou assim, pega, no que eu falei o testemunho lá, no mês passado, já está acabando esse mês, no mês passado, dá a sua oferta, o seu compromisso, já vai lá no começo do mês. Eu ouvi, irmão, bem clarinho ele falando comigo. O diabo não ia querer que eu desse oferta, mas de jeito nenhum. Falou bem clarinho. Aí o que eu fiz? Fiquei demorando. Aí teve algumas coisas, fui suprido, fui abençoado, mas algumas coisas aconteceram de terceiros. Então, você tem muita comunhão, você tem pouca comunhão. Tenha o tipo de comunhão que você precisa ter. Você precisa ter a sua comunhão e você sabe a comunhão que você precisa ter. Cada um sabe. Então, não iguale a sua comunhão com a comunhão de fulano, de ciclano, de beltrano. Ao longo da sua vida, Deus vai dar direção e precisa aumentar, porque comunhão é comunhão. Tem gente que vai falar não para você, não, fulano. Tem gente que vai falar assim, depois a gente conversa, depois a gente resolve, é não também. Tem gente que vai falar assim, fulano, eu vou ver, tá bom? Você já sabe que é não. Você já sabe que, já viu o cliente? Fulano, não dá para fazer assim? Fulano, é assim. Você já sabe como é que é o comportamento. Por quê? Porque você está ali vendo, você tem comunhão. Eu e você, todo dia nós precisamos ter comunhão com Deus. Por quê? Vai acontecer coisa na nossa vida. Ele vai falar para eu me esforçar para cumprir a missão, vai falar para eu me esforçar para eu guardar a palavra, e vai falar para eu me esforçar porque vai ter desafio. Mas se tem desafio ou não, o que a gente faz? Vai clamar e Deus vai nos dar direção. Então, Deus vai se apresentar para nós e nós vamos viver em comunhão com Deus. Tem desafio? Tem. Mas tenha comunhão com Deus, que na hora que qualquer coisa acontecer, você vai falar assim, Deus, dá uma direção aqui agora. Ele vai falar com você do jeito que você entenda. Se você acaba de falar com Deus, aí alguém fala ali na televisão, fulano, isso aqui. Fala com Deus, vem um versículo. Fala com Deus, você vai lá, Deus te dá um versículo na mesma, você pergunta para Deus, aí Deus já te dá o versículo, o Espírito Santo já te dá a direção e você caminha. É assim. Então não iguale a sua comunhão achando que fulano, beltrano, aquele fulano tem uma comunhão, tem uma comunhão extraordinária. Aquele ciclano não tem comunhão nenhuma. A gente não sabe a vida de ninguém no secreto, né? Eu não sei a vida de ninguém no secreto. Então não se baseie por ninguém. Se baseie por aquilo que o Espírito Santo fala contigo. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos colocar de pé em nome de Jesus? Glória